Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto fascinante, porque afinal, os países resolvem se unir. Eles formam blocos que, olha, podem redesenhar o mapa do poder no mundo. E para entender isso, vamos analisar a história de dois gigantes, o Mercosul e a União Europeia. Bom, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que leva uma nação com suas próprias leis, sua cultura, sua economia, a simplesmente abrir mão de um pouco do seu poder para se juntar com outras? É por dinheiro? Segurança? Para ter mais peso lá fora? A verdade é que é um pouco de tudo isso. E é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Olha só o nosso mapa da conversa. A gente começa com a teoria, a tal escada da integração, depois vamos ver como isso funciona na prática, com a jornada do Mercosul, que foi bem pragmática, e a construção super planejada da União Europeia. Aí a gente bota os dois lado a lado para comparar e no final entende por que saber disso tudo faz tanta diferença hoje. Primeiro, um pouquinho de teoria. Prometo que é rápido. A integração não é um evento, sabe? É um processo. Imagina uma escada com vários degraus que os países vão subindo juntos. Cada degrau que eles sobem significa um nível de união ainda mais forte. E aqui estão os degraus dessa escada. Tudo começa simples, com uma zona de livre comércio. As tarifas para vender produtos entre os países do bloco, despencam. Aí sobe um degrau, União Aduaneira, que cria uma tarifa única para quem está de fora. O próximo passo, o mercado comum, já é mais sério. Pessoas, serviços e grana circulam livremente. Mais para cima, a gente tem a União Econômica e Monetária, com uma moeda só para todo mundo. E lá no topo, o objetivo final, a União Política, que na prática é quase como um novo superpaís. Agora, presta atenção porque este é o ponto-chave. Para subir essa escada, os países precisam escolher um jeito de caminhar. De um lado, tem o caminho intergovernamental. Aqui, cada governo nacional dá a palavra final e toda decisão precisa do sim de todo mundo. Do outro, tem a supranacionalidade. Aqui, os países criam instituições centrais que têm poder de verdade. Ou seja, eles entregam um pedaço da sua soberania para essa autoridade maior. Essa escolha, gente, define absolutamente tudo. Beleza, vamos para o nosso primeiro exemplo prático. A América Latina, sonha em se unir há muito tempo. Mas o caminho por aqui foi menos um grande plano e mais uma adaptação constante, moldada pela necessidade e por uma boa dose de flexibilidade. Essa linha do tempo conta bem a história. Tudo começa com as ideias da CEPAL, que botou a pilha na cooperação. Daí veio a AOAC, uma primeira tentativa que, vamos ser sinceros, foi um tanto engessada e não deu muito certo. Mas a lição foi aprendida e a ALAD chegou trazendo a flexibilidade que faltava. E foi desse novo espírito de uma aproximação direta entre Brasil e Argentina que nasceu o Mercosul. Mas o que deu errado com a ALC? Basicamente, rigidez. Ela botou na mesa um prazo de 12 anos com metas super fixas para reduzir tarifas. Só que isso não funcionou para países com economias e políticas tão diferentes. Foi uma tentativa que ensinou uma lição valiosa. Na integração, um tamanho único não serve para todo mundo. E a resposta para esse tropeço foi a ALAD. A grande sacada aqui foi a mudança de mentalidade. A ALAD trouxe para o jogo as palavras pluralismo e flexibilidade. O mais genial foi permitir os acordos parciais. Ou seja, se um grupinho de países quisesse avançar mais rápido em alguma área, eles podiam, não precisavam esperar todo mundo. Isso para a época foi revolucionário. E aí, finalmente chegamos ao Mercosul. O tratado que criou o bloco, o de Assunção, era de uma ambição enorme. Falava em criar um mercado comum, lembra? Lá no topo da escada. Só que na prática ele foi mais uma declaração de intenções, um programa a ser seguido. A realidade hoje é que o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita, onde o que realmente manda é a vontade política dos presidentes. Se o Tratado de Assunção foi a certidão de nascimento, o Protocolo de Ouro Preto foi o RG do Mercosul. Foi esse protocolo que deu ao bloco uma personalidade jurídica, ou seja, a capacidade de negociar com o mundo como uma só voz. E o mais importante, ele bateu o martelo no modelo intergovernamental, criando órgãos onde as decisões são tomadas pelos próprios países. A palavra final é sempre dos Estados. Agora vamos cruzar o Atlântico para ver um projeto totalmente diferente. A Europa não foi tropeçando na integração. Ela construiu a sua tijolo por tijolo, com um objetivo muito claro desde o começo, a tal da supranacionalidade. A linha do tempo europeia é uma aula de aprofundamento constante. Começou de forma super específica com a SECA, colocando carvão e aço sob uma autoridade comum. Depois, o Tratado de Roma abriu o leque para toda a economia. Maastricht transformou o projeto de econômico para político. E Lisboa fortaleceu a democracia do bloco.
Cada um desses passos foi uma decisão consciente de compartilhar soberania. E está aqui a definição daquela palavra difícil, supranacionalidade. É a ideia de que, para resolver certos problemas, uma autoridade central, que está acima dos governos, pode tomar decisões que valem para todo mundo. A SECA foi o grande laboratório. Ao entregar o controle de indústrias tão estratégicas como carvão e aço por um órgão comum, os fundadores da Europa provaram que esse modelo ousado podia funcionar. Maastricht, esse foi o momento em que o projeto europeu realmente virou a chave. Ele não só criou a União Europeia que a gente conhece, como trouxe a ideia revolucionária de uma cidadania europeia. E, claro, preparou o caminho para o euro, que talvez seja a maior prova de confiança que um grupo de países pode dar um ao outro. Imagina, todo mundo usando a mesma moeda. Agora uma dica de ouro para não cair em pegadinha. Existem duas cortes europeias superpoderosas, mas elas são diferentes, tá? O Tribunal de Justiça da União Europeia é o guardião das leis do bloco, ele garante que todo mundo siga as mesmas regras. Já a Corte Europeia de Direitos Humanos é outra história, uma instituição mais ampla que protege direitos fundamentais em quase todo o continente. Fica a dica. Ok, agora que a gente já entendeu a jornada de cada um, vamos colocar esses dois modelos frente a frente. É aqui que aquelas diferenças de filosofia que a gente viu lá no começo ficam super claras e concretas. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. Pensa só, no Mercosul, as grandes decisões precisam do ok de todos os presidentes. Já na União Europeia, muitas leis passam com voto da maioria. Se uma lei do Mercosul entra em conflito com uma lei nacional, a nacional geralmente vence. Na UE, a lei do bloco pode se sobrepor à nacional. E para resolver briga, o Mercosul cria tribunais temporários para cada caso, enquanto a UE tem um tribunal permanente e poderosíssimo. A diferença é gritante, né? Lembra da nossa escada do início? Então, este gráfico mostra exatamente em que degrau cada um está hoje. O Mercosul conseguiu chegar no degrau da União Aduaneira, ainda que com algumas falhas. A União Europeia, por outro lado, bom, ela já subiu bem mais alto. Está lá no nível da União Econômica e Monetária. Tá, mas e daí? Por que toda essa conversa sobre modelos e tratados realmente importa? Importa porque as consequências são gigantescas. Elas afetam desde o preço do pãozinho na padaria até os maiores acordos comerciais do planeta. E para ter uma ideia do tamanho disso, que tal esse número? 22 trilhões de dólares. Esse é o valor combinado das economias que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia cobre. Agora imagina o desafio que é fazer um acordo desse tamanho entre dois blocos com jeitos de funcionar tão diferentes. É gigantesco. Então, para a gente amarrar tudo, as ideias principais são estas. Integração é um processo, passo a passo. A grande decisão de qualquer bloco é sobre quanta soberania os países estão dispostos a compartilhar. O Mercosul escolheu manter o poder nas mãos dos governos. Já a UE preferiu construir instituições centrais fortes. E essas duas escolhas, como vimos, levam a resultados e profundidades de integração muito, mas muito diferentes. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Com o futuro de acordos trilionários na mesa, será que um bloco que funciona com consenso de presidentes e outro que funciona com base numa ordem jurídica complexa e acima dos países conseguem de fato encontrar um caminho comum? Será que esses dois mundos podem se alinhar de verdade? Essa é uma questão aberta, e a resposta vai moldar o futuro das relações globais.